Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça conosco, em nossos corações, nas nossas vidas. Continuamos os nossos estudos através das gravações, virtualmente, mas temos a certeza de que todos nós estamos sendo acompanhados pela espiritualidade, todos nós estamos recebendo essas vibrações de luz, essas vibrações positivas, essas vibrações reconfortantes, que nos fortalece a fé, que nos dá confiança. Então, meus irmãos, não tenham dúvidas. O fato de nós não estarmos aqui dentro da nossa casa não nos desampara e não retira de nós a proteção e o acompanhamento e os cuidados que a espiritualidade tem. Então vamos continuar acompanhando as nossas palestras, acompanhando às terças e quintas o tratamento da irradiação prece autocura. Então, mesmo que não esteja fazendo tratamento, pega ali o roteiro que a gente sempre posta, acompanha conosco, porque o que a gente fala sempre aqui quando a gente tem reunião, na hora do passe, as pessoas que ficam aqui aguardando não são só assistidas não, ao mesmo tempo que são assistidas, aquelas que têm condições de doar fluidos são doadoras de fluidos. Então vocês pensam às vezes que estão aqui aguardando ser atendido, vocês estão trabalhando muito e nem percebem. Então, o momento lá do trabalho, todos nós podemos estar em sintonia, acompanhando, fazendo aquela oração, seguindo aquele roteiro de preces, de orações, em benefício dos nossos irmãos assistidos, em benefício dos nossos irmãos necessitados. Então, vamos manter a fé, vamos manter a resignação e a confiança no amor, na misericórdia de Deus, porque nada acontece por um acaso e tudo passa. Então isso vai passar também, é um momento de aprendizado para a humanidade inteira, A gente sabe que não atacou só o Brasil, atacou o planeta Terra, então é um sinal que todos nós, de todos os cantos do planeta Terra, temos que aprender muita coisa. Bom, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a mensagem diz assim: para testemunhar. E vos acontecerá isto para testemunho. São palavras de Jesus que estão em Lucas, no capítulo 21, no versículo 13. Naturalmente que o Mestre não folgará de ver os seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Parece até que é para nós, né? A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes de inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. O que nós estamos passando hoje, né? Quanta dificuldade o planeta está passando. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem dispensar que o serviço começa em nós mesmos, a nossa reforma íntima, né? Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos do plano físico. O Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento
ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Então, meus irmãos, essa mensagem traz bem a reflexão do momento que nós vivemos, né? O convite de Jesus para testemunharmos, e testemunhar não é contar a história, não, é vivenciar a fé, é vivenciar o trabalho em benefício do próximo, é testemunhar, mas exercitando, não é testemunhar contando história, é testemunhar arregaçando as mangas e trabalhando com o Cristo. Não é? E ele fala aqui, ó, o planeta Terra conta com dificuldade de toda sorte, e conta mesmo, e agora então a enfermidade se tornou um problema comum para o planeta, porque sabemos que cada região tem as suas dificuldades, né? O Brasil tem seus benefícios, é um país que produz tudo, que tudo dá, é um país que tem um clima muito bom, mas tem um monte de problema, e o grande problema do Brasil são os homens que estão aqui. Né? Em outros países não tem o mesmo problema, são homens muito mais virtuosos, mas tem problema de outra ordem. Então o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. O convite que a mensagem nos traz, né, é que a gente saiba que estamos num planeta de provas e expiações, para que a gente tenha a resignação das dificuldades que a gente convive, né? E hoje o planeta está vivendo uma incerteza, uma insegurança, um medo, porque essa enfermidade não escolhe idade, não escolhe classe social. A gente vê pessoas bem idosas tendo alta médica e pessoas jovens desencarnando. É lógico que a gente, como pessoas que aprenderam um pouquinho da doutrina espírita e um pouquinho das leis de Deus, não é nem a doutrina espírita, isso aí é da natureza de Deus, né, que todos nós temos o nosso momento de retornar, mas nós nunca estamos preparados, principalmente quando o retorno se dá em pessoas mais jovens, né, em pessoas que todos esperavam que chegasse a uma idade, a idoso, uma idade mais avançada, e muitas vezes desencarna em tenra idade. Então isso realmente nos traz, assim, difícil conviver, embora a gente saiba, né, que nada acontece por um acaso. Aqueles que desencarnam na frente é porque cumpriram a sua missão, mas é muito difícil para todos nós. Então isso tudo traz insegurança, né, traz medo da gente ficar doente, de familiares nossos ficar doentes, de pessoas que a gente ama ficar doente. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, cuidar da nossa saúde, com as prevenções que a gente tem a orientação, e no mais é entregar na mão de Deus, porque Ele está no comando de tudo. Se nós formos contaminados e não for por irresponsabilidade nossa, é porque nós precisávamos passar por esse momento. Então, meus irmãos, que a gente possa manter a nossa confiança, manter a nossa fé, manter o nosso equilíbrio, a nossa confiança na misericórdia de Deus, a nossa confiança de que Deus está no controle de tudo. O planeta não está à deriva. Mas ainda não consegue, ainda não acharam a cura. Mas tudo tem uma razão de ser, que foge ainda à nossa consciência. Nós temos a certeza de uma coisa: precisamos tirar proveito e aprender dessa ferramenta de sofrimento, de angústia, de desencarne, de sofrimento. Mas Deus sabe por que está tendo isso, porque nós estamos passando por isso. Então, tem uma razão de ser. Não é uma enfermidade que surgiu do nada, para que a gente sofresse, desencarnasse, passasse pela doença, sem nenhuma mensagem, sem nenhum objetivo que Deus tenha colocado. Então, vamos exercitar a nossa fé, vamos exercitar a nossa confiança, vamos acreditar no Pai, na sua misericórdia infinita, e tudo vai passar. Vamos agora então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Em primeiro lugar, a nossa gratidão a Deus,
por mais esse dia que superamos, mesmo que esse dia tenha sido um dia de aflições, um dia de enfermidade, um dia de angústia, às vezes passamos por dias tormentosos, mas mesmo que esse dia tenha sido assim, obrigado, meu Deus. Sabe por quê? Chegamos à noite, estamos vivos, estamos lutando contra as dificuldades e os sofrimentos. Então é motivo de gratidão, porque Deus nos deu mais alguns momentos para que a gente possa conviver e superar, para que a gente possa no futuro olhar para trás e falar, puxa, graças a Deus vencemos, superamos, o momento difícil passou. Então obrigado, Pai, em nome de todos nós, encarnados e desencarnados, a nossa gratidão por tudo que nos concede, por tudo que passamos de bom e de ruim. A nossa gratidão a Jesus, nosso Mestre, o médico dos médicos, o mestre dos mestres, que está sempre ao nosso lado e que nos deixou tantos ensinamentos que são mais do que suficientes para que a gente supere qualquer momento de dificuldade, se formos buscar no seu exemplo o ensinamento que deixou para fortalecer a nossa fé, para nos dar a confiança e a força para superar as adversidades da vida. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, por estar conosco, pela direção dessa casa de Deus, essa casa abençoada que nos cuida de todos nós e que é para nós um ponto de equilíbrio. Obrigado, espiritualidade amiga, esses companheiros, mensageiros de Deus, que são incansáveis. Nós não temos a menor ideia de como eles trabalham. Muito mais, mas muito mais do que nós imaginamos. A nossa gratidão a vocês, meus irmãos. Que Deus os ilumine, que Deus os fortaleça e que vocês continuem essa missão com todo o amor que vocês já têm, cada vez maior, em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos a espiritualidade amiga que possa amparar, que possa inspirar e que possa intuir a nossa querida irmã Regina, que fará uso da palavra para que ela traga para nós aquela mensagem que nos esclarece, que nos fortalece, que nos inspira a força para lutar nos momentos mais difíceis e a gratidão no nosso coração para todos os momentos bons e ruins. E assim, Pai, com o nosso agradecimento, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Graças a Deus, uma boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. A introdução que eu pensei em fazer, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, o Giovan já a fez. A espiritualidade fez, né? Porque a gente abriu a página, não combinamos nada. Fala, né? E as suas palavras vêm totalmente de encontro ao assunto de hoje. A gente tem trazido assuntos que possam nos ajudar a fortalecer principalmente a nossa fé, a fortalecer os nossos pensamentos, a nos dar força para seguir em frente com toda a situação e que estamos vivendo há aproximadamente não, há mais de 300 dias, né? Porque de março para outubro já se passaram mais uns 304, 305, 300 e pouquinhos dias, né? Desafiadores, onde para alguns irmãos mais catastróficos, para outros dias um pouco mais a menos, alguns sentindo mais, outros sentindo menos,
alguns tendo situações bem difíceis do lado financeiro, no lado de saúde, milhares de pessoas perdendo seus empregos. Ontem na televisão nós já alcançamos a casa de mais de 200 mil pessoas mortas no Rio de Janeiro por Covid, né? Já se chegou nesse número. E mesmo assim, com todo esse panorama no planeta, porque essa situação toda da pandemia, o nome já diz, é pandemia, é mundial. Não é específico do Brasil, do Rio de Janeiro, do bairro de Piedade, não, é mundial. E nós que abraçamos, estudamos e entendemos o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, através das decodificações de Kardec, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno, a gente consegue perceber um pouquinho mais e consegue, com muito esforço, preservar e aumentar essa fé. Deus opera o homem pelo homem, as pessoas de certa forma estão sendo ajudadas, nunca se falou tanto em parceria como agora, de pessoas que têm mais condições ajudando quem tem menos condições, pessoas que têm menos condições repartindo o pouco que tem com outras, né? Para que um pouco de conforto, de acolhimento possa chegar. É um momento onde as pessoas estão, Giovanni falou nisso, mais do que nunca, muitos até sem perceberem, por não terem essas informações da nossa amada doutrina, fazendo a sua reforma íntima até sem perceber. Quando você entende, quando você enfrenta um desafio, perde um ente querido, mas você levanta porque a vida sua aqui ainda continua. Quando alguém de sua família perde o emprego e você ajuda e dá força e conversa para que essas pessoas possam ter esse pensamento um pouco mais voltado para as coisas boas, né? Em função de tudo isso, a gente trouxe o tema da gratidão. A gratidão, mas um novo olhar nesses tempos de desafio. Por que quando a gente ficou pensando, eu falei com o Giovan e com a Rosa que ia trazer o tema da gratidão? Porque eu fico sim, sem nenhuma demagogia, um pouco triste de ouvir tanta gente dizer: nossa, esse ano já deu, nossa, 2020 tem que acabar, não, esse ano eu me recuso a fazer aniversário porque eu não saí de casa, eu não vivi, então eu vou pular 2020, só vou fazer aniversário a partir de 2021. Só que a gente precisa entender que, e nós vamos falar isso aqui através dos slides, que nós devemos ser gratos, como o Giovan falou na página de abertura e depois nos seus comentários, a todas as situações que ocorrem na nossa vida. Porque tem uma frase, né, da doutrina que fala: quando não é bênção, né, é lição, não é? Uma coisa mais ou menos assim. E a gente precisa ser grato a tudo que acontece na vida, porque quando acontece alguma coisa que não é tão boa, que não é do nosso agrado, que não está dentro daquilo que a gente pensa, quer, deseja, planeja, a gente também está aprendendo. A gente aprende mais com as adversidades da vida, com os desafios que a gente enfrenta, porque requer que a gente amadureça, requer que a gente trabalhe e desenvolva a nossa maturidade emocional, nossas habilidades emocionais, do que com as coisas que são boas, que vêm com mais facilidade, né? Hoje a gente tem pessoas que todo mundo foi impactado pela pandemia, não tem como dizer que não.
Muitos perderam seus trabalhos, suas fontes de rendas, outros, graças a Deus, não. Muitos tiveram que enfrentar a rua e continuar indo trabalhar, pegando transporte público lotado, entupido. Outros não precisaram, trabalham em casa, conseguem se preservar um pouco melhor, mas de um modo geral, todo mundo é impactado por essa questão da pandemia. E a gente tem falado ao longo, desde março, quando a gente retomou, com março ou abril, quando a gente retomou com os estudos assim gravados, né? E a gente fica muito feliz que tem alcançado um público muito grande, pessoas que simpatizam, pessoas que são espíritas, que simpatizam ou que nunca ouviram e que têm buscado uma palavra de conforto, de carinho, né? Então é muito importante trazer sempre a luz da doutrina espírita, a luz do Evangelho, a luz do Livro dos Espíritos, a luz das palavras e dos ensinamentos de Jesus, trazer sempre essa situação que a gente está passando, né? E colocar e mostrar a doutrina através dela. E hoje a gente trouxe a questão da gratidão com um novo olhar nesse tempo de desafio. Para começar, eu fui lá no Aurélio e também no site letraespírita.blog.br pegar a definição de gratidão. Gratidão é um substantivo feminino. É o reconhecimento por um benefício recebido. É um agradecimento. E no site Letra Espírita tem uma definição que vem do latim, da palavra gratia, graças, gratos. Mas como eu falei anteriormente, a gente também precisa ser gratos, né? Precisamos ser gratos também pelos desafios, pelas dificuldades. O Giovanni falou no início, só a gente poder de manhã abrir os olhos e acordar, ver que tem um novo dia pela frente, que a gente pode fazer melhor do que o dia anterior, nem que seja um pouquinho de nada, e que a gente está com saúde, né? Aí passa o dia, vem a noite, né? E a gente poder estar assistindo, ouvindo através do YouTube uma palavra de consolo, palavra de carinho e de amor através da doutrina, mesmo tendo um dia difícil, mesmo recebendo notícias de desencarne ou de pessoas doentes ou de pessoas que estão passando por necessidades ou porque houve um aumento do número de casos de depressão entre idosos, entre crianças que estão confinadas em casa sem poderem ir às escolas, enfim, mesmo com tudo isso, a gente fazer sempre um raio-x de como foi o dia, que a gente vai perceber que a gente tem muita coisa para agradecer. E a gratidão é um sentimento, que também é uma energia. Quanto mais eu sou grata, mais eu me sinto bem, mais alivio o meu coração, mais eu trago coisas boas para mim e para quem me cerca. Então, mesmo no dicionário Aurélio, dizendo que é o reconhecimento por um benefício recebido, também é reconhecer as adversidades, os desafios e que você tem condições de vencer. Porque Deus nos dá aquilo que a gente consegue levar, carregar, resolver. Por mais que a gente possa achar difícil e desesperador, como o Giovanni falou no início, perder pessoas jovens ou perder pessoas mais velhas pela Covid ou por qualquer outra doença ou de qualquer outra forma. Mesmo assim, mas nós estamos aqui. Então, se nós estamos e nós não fomos ainda ao encontro do Pai, é porque a gente tem coisa para fazer e temos que estar ajudando uns aos outros. Aí, Ana Ramos é uma pessoa que ela tem sites nas redes sociais, Facebook, e ela traz muitas frases motivacionais. O tempo que eu tive, eu procurei, mas na minha pesquisa não foi muito a fundo, mas eu acho que ela é espírita.
Ana Ramos, e tem um post dela no Facebook que fala assim, ó, você sabe o que é gratidão? Gratidão é quando você, mesmo diante de um turbilhão de problemas, ainda assim agradece por ter saúde, por ter lucidez, fé, força para resolver esse turbilhão de problemas, ou este problema, ou aquele outro problema, né? Então a gente vai hoje no estudo, nesses minutos que a gente tem, bater muito nessa questão da gratidão, de que a gente tem mais é que agradecer quando acorda, quando vai dormir, as coisas que acontecem, para que a gente possa atrair cada vez mais energias boas. A nossa irmã Lourdes, na terça-feira passada, falou, nós somos energia pura, o universo é energia, tudo é energia. Então a gente precisa trazer essas energias boas pra gente. E aí assim, ó, qualquer coisa pode ser motivo para reclamar ou agradecer. O que fará toda a diferença em nossas vidas será a nossa escolha. Todos podemos e devemos mudar a sintonia da reclamação para o agradecimento. Reclamar é clamar novamente. Quanto mais a gente reclama de uma situação que a gente não gostou, que não foi do jeito que a gente queria, né, de algum imprevisto, de algum problema, quanto mais a gente reclamar, clamar de novo, mais a gente vai trazer aquilo pra gente. E tem uma frase que eu uso muito, que é, tudo que a gente dá foco aumenta. Então vamos dar foco no amor, na alegria, na gratidão, no pensamento positivo, né? Em ter a nossa família, em agradecer, vamos dar foco às coisas positivas, porque quanto mais a gente ficar, se a gente ligar a televisão o dia inteiro, a gente só vai ouvir ruim e ver desgraça. Eu já falei isso aqui em outros estudos, a gente precisa se informar do que está acontecendo? Sim. Ok, porque a gente não vive sozinho no mundo, a gente precisa das pessoas, a gente precisa saber se é possível sair para ir ao mercado, ou se alguma coisa mais catastrófica, mais séria está acontecendo, se eu posso ir à minha consulta médica que já estava agendada, né? Se eu posso sair para visitar o meu irmão, né? Ou não, se está tudo bem ali ou aqui na rua onde eu preciso circular, mas não é vivenciar aquilo 24 horas por dia, né? Quem só reclama e lamenta está perdendo a oportunidade de agradecer, porque se eu só reclamo e lamento, eu não vou ter tempo para agradecer, de fazer algo útil na existência e estar em frequência com as energias positivas. Olha a energia positiva aí diferente, de novo, né, que a gente já falou. Então a gente precisa entender isso. Isso é um exercício que a gente deve fazer diário, por hora, por minuto, a todo momento, desde a hora que a gente acorda. E a gente só consegue mudar um hábito que não é bom, substituir por um hábito bom, se a gente praticar. Porque o nosso cérebro entende, já está habituado àquele hábito de só reclamar, reclamar, reclamar. Quando ele percebe que você está deixando de reclamar e está vibrando em coisas boas, no amor, na alegria, na ajuda ao próximo, ele vai começar também a te ajudar a esquecer a reclamação e a trabalhar a questão de agradecer, né? E aí eu pesquisei e vi que existe um cientista da computação, que além de cientista da computação, ele é psicólogo, filósofo, né, que é o Steve Parton. Ele é um americano. Ele estudou e comprovou que quanto mais a gente reclama, mais a gente tem que sentimentos? Sentimentos que não são bons. Raiva, frustração, né, indignação, insatisfação, todos esses ãos aí que não fazem bem. E vocês sabem qual é o hormônio que a gente libera
quando a gente só reclama e está frustrado, está chateado, a gente se estressa com isso e a gente libera o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o aumento do cortisol acaba com a gente, com a nossa saúde. Pode aumentar a pressão arterial, pode aumentar o colesterol, pode baixar a nossa imunidade, pode fazer a gente ter perda de memória. Então, é importante entender e perceber que a gente tem que parar de reclamar, porque isso faz mal para a nossa saúde física também, né? Porque a gente se estressa porque não deu certo aquilo. O que é o estresse? É algo que não aconteceu. Né? Tem outras definições, também tem os estresses bons e tal, mas a gente está falando do estresse aqui que não é bom. Então é algo que não aconteceu, é algo que deu errado, é algo que chateou. Então quanto mais a gente tem raiva, mais a gente se chateia, mais a gente se aborrece, mais a gente se estressa e mais a gente libera esse hormônio que não é bom. Então vamos parar de reclamar, vamos respirar 3 vezes. Não tem a história do Chico, né? Que quando a história que ele conta é quando você estiver com raiva ou quiser brigar com alguém, enche a boca d'água, né? E fica com aquela água santa na boca até passar a vontade de brigar. Besteira. Então a gente pode usar esse exercício também quando a gente quiser reclamar. Vamos encher a boca d'água e vamos ficar. Oi? E vamos evitar de pensar também. Vamos evitar. Essa senhora está gritando na minha cabeça. Então, assim, aqui a gente também traz 2 questões aqui. Insatisfação e ingratidão. A insatisfação, ela gera sentimentos negativos que atrapalham o nosso caminhar. Nunca estar satisfeito com o que se é ou com o que possui acaba produzindo sintonia de energias inferiores e negativas. Aí lá no Livro dos Espíritos, na questão 938, Kardec pergunta assim aos espíritos, as decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? E aí os espíritos dizem, isso seria um erro, quer dizer, a ingratidão, endurecer o coração e deixar as pessoas insensíveis seria um erro. Porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se o não lembrarem nesta vida, o farão em outra. E que o ingrato disso terá vergonha e remorsos. Então, a gente não deve levar muito em consideração e ficar remoendo e ficar reclamando das decepções, de achar que as pessoas são ingratas, que as situações são ingratas, que Deus é ingrato, por que Ele levou meu ente querido, por que eu perdi meu emprego. Porque se a gente ficar lamentando isso, sendo ingrato por as coisas que acontecem, o que vai ocorrer é isso. O nosso coração não foi feito para isso, o nosso coração foi feito para trazer alegria, para trazer o bem, né? E a gente precisa lembrar disso, porque senão, quando a gente desencarnar, né? Quando a gente retornar numa nova encarnação, a gente vai ter que arcar com essas consequências dessas ingratidões e dessas amarguras que a gente não deve carregar no coração. E por que será que existe tantas pessoas insatisfeitas, ingratas, chateadas, desacreditadas e que são ingratas? Porque aí vem uma questão de cunho material, né? Muitas pessoas pensam de uma forma equivocada, acham que para serem felizes, terem sucesso na vida, precisam primeiro ter. Aí vem uma questão material, eu preciso trabalhar
porque eu preciso comprar uma casa, um carro, eu tenho que ter dinheiro, né? Pensa em primeiro ter para depois fazer, para depois ser. Quando na verdade tem uma diferença. Primeiro a gente precisa ser amigo, ser grato, ser congruente, ser caridoso, ser solidário. Isso a gente aprende e entende através da doutrina, porque o ter somente ele não sustenta, você pode seguir só tendo, mas uma hora você vai ter um vazio tão grande que você não vai entender por quê, né? A vida é curta, né? Isso diz Cortella, a vida é curta, não a faça pequena, né? Então é preciso que a gente seja, que a gente se conheça, se autoconheça, perceba as nossas habilidades, os nossos sentimentos, para que a gente possa agir, ajudar o outro, agir a nosso favor, para depois a gente ter. Porque quando a gente e age, as questões materiais, por exemplo, elas vão surgir, vão vir por um certo merecimento, porque a gente está agindo, a gente não está na intenção de trabalhar, de juntar muito dinheiro só para ter e depois não ter nem tempo para usufruir isso. Então, por isso que vem muita insatisfação, isso na minha opinião, muita insatisfação, muita reclamação, muita tristeza, muita frustração na vida, quando a gente só quer ter que trabalhar porque eu tenho que deixar bens para os meus filhos, para os meus netos. Não, a gente tem que educá-los a serem boas pessoas, a não julgarem, a serem empáticos, a terem empatia, a terem amor ao próximo, a ajudarem o próximo, para que depois cada um siga o seu caminho e conquiste o que tiver que conquistar, mas não já ensinar a criança desde pequena que é preciso ter, é preciso ser humano, né? E trabalhar a reforma íntima, que a gente sempre fala, porque todos os estudos levam à reforma íntima. Tudo que a gente estuda na doutrina é para a nossa evolução. E aí, temos uma coisa interessante aqui. O primeiro sentimento do Evangelho é o sentimento da reverência e gratidão ao Criador da nossa vida, que é Deus. Então a gente tem que estar com Deus. Então este é o primeiro sentimento de reverência, de gratidão que a gente tem que ter com o Criador, que nos deu a vida, que criou todos os planetas, que criou o mundo, que nos criou, que nos dá a oportunidade de evoluir, mesmo nas dificuldades, mesmo nesse momento que a gente está passando. É lógico que a gente não vai ser apático, é lógico que a gente não vai sentar e aguardar que tudo melhore. A gente precisa agir. Nós somos autorresponsáveis, a gente precisa ser responsável por tudo que acontece na nossa vida, né? Sem colocar a culpa no outro, no sistema, no governo, na situação que está ocorrendo. Somos autorresponsáveis. Eu sou responsável por tudo que ocorre na minha vida. Então, a autorresponsabilidade é uma das formas que Deus nos mostra para que a gente possa trabalhar a nossa reforma íntima, a gente assumir os nossos erros, os nossos acertos. E aí é importante o seguinte, a gente sempre se atentar às coisas positivas e boas da vida, ter pensamentos positivos sempre. Eu já falei isso aqui algumas vezes e repito, nós temos a obrigação de toda vez que surge, que vem à cabeça um pensamento ruim, um pensamento negativo, a gente tem a obrigação de substituí-lo por um pensamento positivo, por uma coisa boa. A gente também precisa dar valor às pequenas coisas, né? Se atentar, resistir coisas simples e boas. O bom dia, o abraço do filho, a flor que a gente encontra no meio do caminho, olhar o mar, olhar o céu azul quando a gente acorda. Hoje às 5h30 da manhã o dia estava lindo, o céu estava azul.
eu abri os olhos, eu falei, Senhor, grata por mais um dia, né? Então, dá valor às pequenas coisas, né? As coisas simples da vida, sentar para tomar um cafezinho de manhã com seu pai, com seu marido, com seu namorado, com seu filho, com seu primo, com um amigo, né? Abraçar uma pessoa que esteja precisando de um abraço, coisas simples. E outra coisa também que é interessante, semelhante atrai semelhante. Se eu tenho pensamentos positivos e se eu vibro no amor, na caridade, na gratidão, eu vou atrair pessoas assim, eu vou atrair também, né, espíritos de luz, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos o nosso mentor, nosso anjo da guarda, nosso anjo protetor, como vocês quiserem chamar. E a gente tem eles conosco o tempo inteiro. Essa semana no Facebook apareceu uma charge assim de uma página espírita, né? Você não está sozinho, né? Fiquei até arrepiada. E a volta naquela figura, espíritos de luz, dando força, ajudando. Então nós temos a espiritualidade, a gente não tem noção de como está trabalhando para poder manter o mínimo de energia boa, positiva no planeta, para manter o ânimo das pessoas. Então, os semelhantes se atraem. Se a gente só vibrar no ruim, no pensamento ruim, a gente só vai atrair esses irmãozinhos que querem a destruição do planeta, que querem dominar, que não se conformam, que são frustrados, né? Que têm raiva de situações que ocorreram com eles, que acham que tudo é injusto, né? Então a gente precisa pensar para atrair coisas boas e também ter a absoluta certeza de que é através das nossas vidas, das diversas reencarnações, que a gente evolui. Quem é grato vive melhor. E aí eu conto aqui para vocês rapidamente um hábito meu que eu já pratico tem mais de um ano e pouco. Assim que eu abro os olhos, quando eu acordo, eu não levanto nem da cama. O meu celular está perto de mim e eu faço 2 meditações, que a meditação é um caminho de gratidão também, da gente ser grata, né, pelo aquele dia que começa. Uma é a oração da gratidão, a outra é uma outra meditação para que o dia seja bom. Depois eu faço as minhas orações, agradeço, né, de ter uma casa, de ter um conforto, de ter um teto, de ter uma proteção. Aí é que eu vou levantar e vou começar o meu dia. Se por alguma razão, por alguma excepcionalidade, eu falei excepcionalidade, e na minha vida hoje é excepcionalidade mesmo, eu tiver alguma questão e não fizer isso, o meu dia ele fica faltando alguma coisa. Em algum outro horário do dia eu vou parar e vou fazer. Então é isso que eu disse lá no início, hábitos. A gente precisa mudar de hábitos. Ah, mas eu não consigo me concentrar para meditar. Ah, mas eu não consigo me concentrar para orar. Tem meditações de 2, 3 minutos. É só procurar no YouTube, de 5 minutos. Né? E que você fecha os olhos, você se conecta. Ou então você simplesmente fecha os olhos, se conecta, bota o celular, 1 minutinho, se conecta, não pense em nada. Só se conecta com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, agradeça a sua noite, né? Respire fundo e comece o seu dia. Para os espíritas, nós espíritas, né? E para as pessoas que estão ouvindo os nossos estudos pela primeira vez ou há pouco tempo, né? Essa é uma informação importante. A gente aprende nos estudos, nos livros espíritas, que o pensamento e a emoção têm força e direção e que a gente precisa cuidar da qualidade dos pensamentos e dos sentimentos. E aí eu trago aqui uma equação da neurociência que eu gosto muito e que a gente sempre fala dela, né? O pensamento, ele gera um sentimento. Esse sentimento, ele se transforma em comportamentos. Esses comportamentos viram hábitos e esses hábitos influenciam no meu resultado.
Então, se eu penso coisas boas, positivas, que meu dia vai ser bom, que eu tenho um planejamento e que eu vou fazer tudo aquilo que eu planejei, que sentimento que eu vou ter? De motivação, de alegria, de disposição, que comportamento que eu vou ter? Eu vou agir, eu vou fazer aquilo que eu programei. Né? Isso vai se tornar um hábito e o meu resultado no final daquele dia vai ser o melhor possível, porque eu consegui resolver tudo que eu tinha para resolver. Agora, se eu já acordo dizendo que está morrendo milhões de pessoas, de que eu estou espirrando, de que a minha garganta começou a doer, né? De que eu estou mole, aí o que eu vou sentir? Tristeza, desânimo, depressão, e cada vez mais eu vou, e aí eu não vou sair da cama. Que comportamento que eu vou ter? Esse de não querer fazer nada. Aí é que a doença vai vir mesmo, e aí isso vai influenciar no meu resultado. Se eu tiver que trabalhar, não vou conseguir nem trabalhar naquele dia. E provavelmente, como a Lute falou na terça-feira passada, que nós somos energia, a gente pode acabar atraindo mesmo uma dor de garganta. O nosso querido irmão Richard Simonetti, né, que desencarnou recentemente, ele fala isso numa passagem de um dos livros. Que ele encontrou uma pessoa na rua, ele estava se sentindo bem, e a pessoa falou que ele estava com aparência péssima, dali acabou com o dia dele. Sim. Ele se arrastou o resto do dia com desânimo, Sim. com uma fraqueza, com assim, uma energia escassa. Tudo foi sugestivo. Ele assimilou aquela informação, né, o que você falou. As energias das palavras do pensamento, se a gente fica assim, isso é muito difícil, isso está difícil. A palavra é difícil, sem perceber, a gente já dá uma arreada nos ombros. Mas se você pode trocar a palavra difícil que eu uso por desafiador. Não, isso é desafiador. A palavra desafiador, ela já te leva para cima, né? Não, eu tentei, eu estou fazendo, estou querendo, estou tentando. Não, a gente porque já é hábito você falar assim, eu tentei te ligar. Não, você pegou o telefone ou o celular, você discou, você fez a ligação, mas eu não pude atender. Então você não tentou, porque quando o cérebro ouve isso, ele entende que não é para fazer, que você não vai e não vai não vai conseguir, né? Que você não vai conseguir, e aí você vai trazer cada vez mais a energia da impotência, de que você não é capaz, da frustração, né? Então a gente precisa pensar nisso. E aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item também 28, diz o seguinte: o homem esquece facilmente do bem, para, de preferência, lembrar-se só do que o aflige. Se registrarmos diariamente os benefícios de que somos objeto, tudo de bom, se a gente registrar, né? Façam esse exercício, quem quiser, se fizer sentido, registra numa folha de papel durante um dia, ou meio-dia, ou algumas horas, tudo de benefício que você teve, tudo que está te fazendo bem, né? Então, se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos que se apagaram de nossa memória com a nossa ingratidão. Se a gente olhar para trás, né, aconteceu alguma coisa que não é legal, mas a gente olha, poxa, mas eu já fiz isso, fiz aquilo, eu recebi isso, né, eu tenho isso, eu tenho aquilo, estou desempregado, mas eu recebi uma cesta básica, eu recebi 1 quilo de arroz, eu recebi um feijão, né, um irmão está me ajudando, o outro está me oferecendo para que eu ajude a vender quentinha, está me colocando para pensar o que eu sei fazer de bom, que eu posso estar oferecendo para as pessoas, que eu possa estar vendendo, né? Palavras novas, um novo normal, né? Muita gente não gosta nem de falar a reinvenção, estamos nos reinventando. Estamos, porque quem perdeu o emprego ou quem diminuiu a sua renda para manter o mínimo, né, dignamente da sua vida, em comida, né, nas necessidades básicas lá de alimentação, de segurança, de pagar sua luz, seu gás, de você poder ter um mínimo para você se vestir, de alguma maneira, em determinado momento vai receber, vai ser ajudado, porque Deus opera o homem pelo homem. Então a gente não pode, isso é ingratidão, você esquecer tudo que você já recebeu de bom.
para lembrar só das coisas que você acha que não mereceu e que não são boas. Então isso é ingratidão, a gente apagar, a gente tem sempre que lembrar das coisas que a gente tem recebido. Está né? me fazendo lembrar de o que meu pai falava, e eu jovem, a gente jovem é sempre mais rebelde, né? E às vezes a gente reclamava das coisas, de não ter algumas coisas materiais e tudo mais, e o meu pai sempre falava, tá bom meu filho, eu nasci nu e estou vestido, já está muito bom. E assim, a gente jovem, a gente acha aquilo ali uma balela, mas hoje a gente refletindo, né, às vezes as pessoas, eu queria ter uma casa muito confortável, mas quem tem um casebre tem um abrigo, tem um teto, tem um lugar onde se encostar. Minha cama é improvisada, mas é uma cama. Mas eu durmo no chão, mas não dorme no sereno nem no frio. Tem um monte de irmãos nossos que chega a desencarnar da friagem da madrugada. Então é o que você está falando, as pessoas só olham aqueles que estão numa condição melhor, ninguém olha para quem está numa condição pior, ou olhar que aquilo que ele tem pode ser pouco, ele pode buscar melhorar, não quer dizer que ele esteja numa condição muito precária, que ele tem que ficar ali a vida toda. Ele pode buscar melhorar, ter um pouco mais de conforto, etc. Mas ele tem que ter gratidão, porque eu moro num casebre, num barraco, dê graças a Deus, porque tem irmão nosso que está na rua e que não é porque é sem vergonha, porque quer viver na rua, não, é porque não tem condições de pagar um aluguel, não tem um lugar para se abrigar e fica escondido embaixo de ponte, embaixo de marquise. Ou seja, quem tem um casebre, quem tem um barraco, já tem que ter gratidão, porque tem um lugar onde se esconder do calor do sol, da chuva, do frio. Sim, se chegou em casa tem um arroz e um feijão, já está alimentado. Exatamente. Foi o que a gente viu em alguns slides anteriores. Por que muitas pessoas se sentem infelizes? Mesmo ressaltando que a felicidade não é desse mundo, né? A gente tem momentos felizes, né? Felicidade eterna, constante, perene, não é daqui, né? E por que muitas pessoas que poderiam ter momentos felizes se sentem infelizes? Porque a gente viu aqui, pensa em primeiro lugar só em ter, que eu tenho que ter isso, que eu tenho que ter aquilo, para depois fazer, para depois ser. Só que é o contrário. Primeiro a gente tem que ser grato, ser congruente, ser empático, né? Ser amoroso, né? Porque aí a gente vai agir para nós, para o outro, e consequentemente a gente vai ter, como você falou, mesmo eu morando num casebre, eu posso ter o desejo de ter uma casa um pouco melhor, não tem problema nenhum. Eu posso ter vontade de fazer uma viagem, não tem problema nenhum, porque uma das grandes questões do planeta, do mundo, um dos grandes desafios é que a gente precisa entender que a gente precisa buscar o equilíbrio em tudo. Por que está acontecendo de repente aí o Covid? Falta de desequilíbrio, né? Desequilíbrio de muita coisa. Por que é tanto tsunami? Por que tem furacão? Por que tem isso? Falta de equilíbrio, a natureza reclama, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio em tudo que a gente faz, em tudo que a gente quer, né? A prudência é desafiador? Muito, porque a gente está aqui para aprender, a gente está no planeta de expiação e prova. A gente está aqui para arrebentar, cair, levantar, melhorar um pouquinho, voltar de novo, quantas vezes foram precisas, né? A gratidão faz bem à saúde, é sintonia plena com o plano superior da vida, nos torna felizes e positivos. A gratidão é o medicamento do espírito e o sentimento das almas elevadas. Com a disciplina, controle dos nossos pensamentos e atitudes, abandono do costume de reclamar e o foco no propósito da vida, entramos em conexão direta com os planos elevados e passamos a ter uma postura otimista da vida. Propósito de vida. Qual é o propósito de vida, né? O propósito de vida, na minha opinião, é a gente perceber essa questão do equilíbrio, é a gente perceber que a gente veio a este mundo para evoluir, para melhorar,
para a gente perceber aquelas coisas que não são boas que a gente tem de hábitos e de ações e de costumes, perceber, entender e começar a dar os primeiros passos para melhorar isso, né? Porque a felicidade não é deste mundo, né? E a gente vive num mundo material, né? E a fortuna, a juventude, ela não vai ser para sempre, né? Então os propósitos de vida não são esses. Não é a fortuna, não é você querer ser jovem e bonito, um corpo esbelto. Não viu uma moça ontem aí que desencarnou por causa de silicone? Ela já era bonita, né? Eu fiquei pensando, o que mais essa moça queria? Foi em qualquer lugar, né? E começou a passar mal, teve uma embolia pulmonar e outras coisas e morreu. 20 e poucos anos, uma moça jovem que já era muito bonita. Então essa perseguição ao culto do corpo perfeito, é lógico que a gente precisa cuidar deste corpo aqui, porque é este corpo que está mantendo a gente nessa encarnação para que a gente possa evoluir. Então a gente tem que ter saúde. É um cuidar da nossa sagrado, saúde, né, que Deus emprestou né? pra gente. É importante o exercício, desestressa, né? A gente elimina a adrenalina, a gente busca, traz para o corpo da gente outros hormônios que nos deixam satisfeitos, mais tranquilos, mais calminhos, mas nada em excesso, né? Quando realizamos um propósito pessoal maior que nós mesmos, adquirimos como efeito colateral o sentido da vida. Porque é importante a gente vir para este mundo e descobrir qual é o nosso propósito, né, na vida. Quando a gente descobre a nossa missão, o nosso propósito, a vida tem mais sentido. Seja através de um trabalho, né, seja através de uma profissão, seja através de qualquer coisa que a gente sinta que é importante para a gente, que brilha os nossos olhos, né? É igual o Jerônimo Telmo, que é um treinador que eu acompanho muito, e que ele fala, a gente tem que acordar de propósito. A gente tem que acordar e ter um propósito. Não pode acordar por acordar, né? Segundo o psiquiatra e palestrante espírita Aldenise Leite, a principal característica das pessoas com propósito é a capacidade de resiliência. E, na minha opinião, Deus e a espiritualidade está nos proporcionando, com toda essa pandemia, a possibilidade de a gente desenvolver a resiliência, que de repente a gente não estava exercitando tanto, né? Ou seja, elas podem ficar tristes, mas o estado de ser delas será focado no objetivo de fazer o bem. Chico Xavier já não falou uma vez, uma passagem, está triste, está chateado, está reclamando, vai para um hospital, vai para um abrigo, vai para um asilo, vai conversar, vai amparar uma pessoa, vai dar um abraço em alguém que está precisando, porque você vai ver que você vai ficar melhor e que tem muita coisa muito pior do que o que você está sentindo. Nós tivemos um exemplo aqui, trazido pela nossa irmã Ana Maria, que é do Centro Espírita Miguel e que é uma grande colaboradora da nossa casa. Verdade. E ela narrou um certo dia aqui que ela estava com tanto problema. Verdade. E aí ela foi lá para o Miguel, falou, meu Deus, hoje eu vou para lá, eu estou precisando ser assistida. Não quero falar com ninguém, não tenho condições de orientar ninguém, de fazer atendimento fraterno, nada. Quando chegou na calçada, antes de entrar no centro, uma irmã lá, Ana, minha irmã, como eu estava precisando falar com você, foi bom ter te encontrado aqui. Começou a falar, deu nem tempo dela dizer que não tinha preparo. No final disso tudo ela falou, graças a Deus que eu encontrei com ela, como me fez bem ter podido ouvir, porque o problema dela era muito pior do que o meu, eu esqueci o meu problema e ainda pude fazer o bem. É isso, então, é isso, né? Como eu falei aqui já acho que umas 2 vezes hoje, Deus opera o homem pelo homem. A espiritualidade levou a nossa irmã Ana Maria para lá, não, você vai, né? No início com aquele intuito de receber um apoio. Vai que você vai receber, né? Ela recebeu, de certa forma recebeu porque percebeu que tem coisas muito piores. Ela falou que piores renovou as do que energias, vive, ela né? estava para baixo, estava assim bem triste, bem angustiada e aquela assistência foi assim para ela um bálsamo.
E aqui, terminando o que a nossa irmã Aldenice Leite diz, algumas pessoas podem ter dificuldade de encontrar um caminho para seguir. Caem no erro de colocarem a felicidade como meta da vida, né? O correto seria colocar o propósito como sentido, e desta forma a felicidade poderá ser conquistada como efeito de dever cumprido. A felicidade é uma consequência do seu propósito de vida, quando você serve, quando você ajuda, quando você estuda, quando você se torna um profissional onde você vai estar ajudando a sociedade a melhorar, quando você estende a mão ao seu irmão, à sua família. Quer lugar melhor para treinar propósito, resiliência, indulgência, empatia do que dentro da nossa própria casa? Né? A gente não aprende existe. que o nosso maior compromisso é dentro de casa, né? E aqui tem uma coisa muito importante agora, que a gente já está encerrando. Precisamos ser gratos para evoluir. O Espiritismo nos ensina a cultivar a semente do bem em nós mesmos e no nosso próximo. O homem nasceu para evoluir. Então, para que a gente possa evoluir, a gente precisa ser grato sempre. Senão a gente vai travar um pouco. Porque se eu podia evoluir, né, 100 metros... Se eu começo com esse sentimento, com esses pensamentos de ingratidão, aí eu vou evoluir só 50. E aí eu vou ter que voltar para evoluir mais ainda, mais do que se eu tivesse feito o que eu combinei lá em cima. Faltaram mais o que tem que ser. Né? E aí a gente fecha aqui, porque eu vou ler um negócio aqui que eu vi no Facebook ontem. Então, para encerrar, né, encerrando, a gente traz aqui 3 slides. É um pensamento, uma frase de, obviamente, Joana de Ângeles. A gratidão torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas. A gente fica melhor, a fisionomia fica melhor, a gente se sente melhor, a gente fica mais bonita, né? A gente fica mais, né? As pessoas querem estar mais perto da gente. Ninguém quer ficar perto de alguém que só reclama. Uma vibração tão agradável. Sim. Que as pessoas têm prazer. Sim. De estar conosco. Não importa a religião, agradecer sempre será a prece mais bonita que existe, né? E ontem, olhando aqui o Facebook, apareceu, né? Apareceu, mas a gente sabe que nada é por acaso, que nada aparece do nada, né? Um pôster, e que é assim, ó, preste bem atenção nisso. Uma pessoa está sentada numa mesa trabalhando. O seu trabalho chato é o sonho de um desempregado. Aí complementa aquilo que você falou, né? Eu moro num casebre, mas eu tenho um casebre. Eu tenho uma cama improvisada, mas eu tenho uma cama. A segunda frase é: sua pequena casa é o sonho de um sem-teto. Seu pouco dinheiro é o sonho dos devedores. Seu filho travesso é o sonho de alguém estéril. Sempre seja grato pelo que você tem. Sejam coisas que você considere, na sua maneira de ver, boas, benéficas ou não. Porque Deus não dá pra gente coisas ruins. A gente pode achar que é ruim, mas é para o nosso bem, para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima. Então, é com muita gratidão que a gente encerra o estudo de hoje. As pesquisas foram feitas no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em Letras Espíritas e nos espiritinhas.com.br, né? Além da Rádio Boa Nova também, que eu não coloquei aqui. Então, eu agradeço a oportunidade, porque eu sempre digo, né, e sou muito grata quando a gente estuda para trazer uma informação aqui, um estudo, uma mensagem, a gente aprende mais ainda, cada vez mais, né, João? Verdade. Então, muita gratidão e uma ótima noite para todos vocês. Bom, meus irmãos, eu acho que gratidão é uma palavra que a gente tem que colocar no nosso coração todos os momentos da nossa vida. Então a nossa mensagem realmente é muito importante. A gente deve refletir com muito carinho, com muito compromisso, para que a gente possa
sempre ao amanhecer, agradecer a Deus. Ah, vou enfrentar um dia dificílimo. Graças a Deus, meu Deus, porque eu estou encarnado, porque ninguém quer desencarnar. Então, estou encarnado, estou com saúde, ou estou debilitado, mas vou brigar, vou lutar para me recuperar. Eu estou com força ainda para lutar. Estou amparado pela espiritualidade, estou amparado pela misericórdia de Deus. Então, a gratidão sempre, meus irmãos. Então, a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, que nos proporcionou essa casa, para que a gente pudesse hoje estar estudando, que nos oferece a espiritualidade como mensageiro de Deus para nos socorrer, para nos orientar, para nos acolher, para tratar das nossas enfermidades do corpo e da alma, para cuidar dos nossos, daquelas pessoas a quem amamos. Então, a nossa gratidão à espiritualidade amiga, a nossa gratidão a Jesus, nosso Mestre, a nossa gratidão a Padre Germano, que é o nosso mentor, um grande e dedicado companheiro, que esteja sempre ao nosso lado. E assim, Pai, com o nosso agradecimento por essa oportunidade, com a nossa gratidão por tudo isso, pedimos a permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.